Olá, amigo da Frente, seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui retornando nesse ano de 2023, nosso primeiro episódio do ano, episódio 26. Já começando o ano em grande estilo, digamos assim, né? Já com mais um convidado aqui. Então, para quem ainda não me conhece, sou Augusto Henkemeyer, engenheiro ambiental formado pela UPF. Trabalho hoje com a parte de start e principalmente ajuste de processos, estação de tratamento de água, esgoto e efluentes. E eu sou o Marcelo, pai do Augusto, professor e especialista químico nessa área de tratamento de efluentes e reuso, junto com o Augusto nesse desafio aqui, hoje recebendo o Thiago. É um grande prazer aí nesse nosso primeiro episódio de 2023. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parte de uso de micro-organismos, o tratamento de efluentes, e tentar descobrir um pouquinho do como que usa, o que eles são, quais produtos podem ser utilizados, se existe alguma relação entre esse processo e a parte de reuso, né? Então, Thiago, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? É uma honra para a gente ter como convidado aqui nessa primeira participação, que seja a primeira de muitas ainda. E eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público aí, fale um pouco de você, da sua formação, da sua área de atuação, onde você trabalha hoje, para a gente começar a nossa conversa. E obrigado por aceitar nosso convite. Bom, primeiramente, eu agradeço também, né, Augusto e Marcelo. Obrigado pelo convite, me sinto muito lisonjeado. Estávamos falando aqui nos bastidores e reforço, né, o elogio da qualidade do podcast de vocês. É um podcast que tem tudo para dar muito certo, então você que está nos ouvindo aí, já fazendo um merchan, né, para o Marcelo e para o Augusto, continue aqui conosco, porque realmente tem conteúdos bem relevantes. Meu nome é Thiago Ribeiro, eu sou químico industrial, formado pela Universidade Estadual de Goiás, sou mestre em Química também, pela mesma universidade, e sou doutor em Química pela Universidade Federal de Goiás. E a minha linha sempre foi nessa área ambiental, de tratamento de efluentes, processos de obtenção de energia a partir de efluentes industriais, otimização de estações, também nessa área de efluentes, bem focado mesmo em efluente industrial, e tive aí na minha carreira algumas experiências, pude trabalhar em empresas do ramo farmacêutico, em uma multinacional desse ramo farmacêutico, já tive a oportunidade de trabalhar em indústria automotiva, passei uma época aí na docência, fui colega aí do Marcelo desses desafios que é a docência universitária, e agora, mais recente, eu estou como diretor técnico comercial da BR Group Ambiental, que é uma empresa que atua aí no Brasil inteiro na parte de tratamento de efluentes, fornecimento de produtos, de serviços, enfim. Show. Legal. Maravilha. Cara, a gente estava conversando um pouco nos bastidores sobre a parte de biorremediadores e essa parte. Eu gostaria de começar, talvez, a nossa conversa explicando para o nosso público o que eles são e como que eles funcionam, como que a gente pode fazer uso deles e qual seria uma definição para essa categoria, digamos assim, que a gente tem. Bom, existem muitos tipos de produtos biológicos, né? E isso até é um desafio, porque muitas pessoas englobam os biorremediadores como sendo uma classe ampla e muitas vezes englobam nessa classe produtos que não são biorremediadores. Então, na essência, e explicando assim de forma bem simplória, remediador ambiental é tudo aquilo que você pode utilizar como produto, apesar de ser um termo muito abrangente, né, o remediador ambiental. Nós utilizamos muito biorremediadores. Esses biorremediadores são produtos que podem atuar na água, podem atuar em efluentes, no esgoto, enfim, ou então no solo, para poder remover algum tipo de poluente que está ali no meio. Dentre esses produtos, nós temos a classe mais importante, digamos assim, delas, que são os biorremediadores. Esses biorremediadores, eles são complexos biológicos que são formados por bactérias nativas do sistema.
E aqui, Augusto e Marcelo, já é uma primeira definição importantíssima, porque muitas pessoas acreditam assim, poxa, eu estou com um problema no meu sistema de lodos ativados, estou com um problema onde as minhas filamentosas estão em excesso, e se eu utilizar um biorremediador aqui, eu estou trazendo uma bactéria nova para o meu sistema. Na verdade, você está utilizando bactérias que são nativas do seu próprio sistema. O detalhe é que nós utilizamos aquelas bactérias que são mais adequadas para cada tipo de sistema. Então, normalmente são utilizados bacilos. Esses bacilos são de contaminação ambiental, eles são retirados da pele, são retirados do solo, enfim. E são isolados, tem um crescimento deles ao ponto de gerar uma concentração mínima para ter uma atuação que seja efetiva. Quando nós falamos de biorremediadores, existem inúmeros tipos de bacilos. Eu posso ter um bacilo, sei lá, micoides, que tem um gênero diferente do bacilo micoides que foi isolado lá na França, por exemplo. Então, existem aqueles que são utilizados para tratar, mais indicados para tratamento de efluentes, mais indicados para tratamento de esgoto, enfim. Uma outra classe que é muito bacana também de citar são os outros produtos biológicos, que isso também é importante, porque talvez o nosso ouvinte pode ter um problema assim, e eu acho que é importante nós também falarmos sobre os principais problemas que nós encontramos nas estações. Nós temos complexos biológicos nutricionais. Vamos supor que na ETE foi feita uma análise, foi verificado que você tem ali uma biota adequada, mas você não tem uma quantidade de carboidratos suficientes. É interessante isso. Vou citar um exemplo prático, que aconteceu hoje, inclusive. Então, é algo assim, quentinho. Eu estava falando aqui, lembrei. Hoje nós fomos em uma estação, junto com um técnico, onde eles estavam com um problema que a DQO deles de entrada, a demanda química de oxigênio deles de entrada, ali de afluente, era de 35 mil. Eles estavam com uma eficiência, utilizando esses produtos, de 97%. E mesmo assim, não estava atendendo a legislação local. Em contrapartida, nós saímos ontem de uma estação onde a DQO de entrada dela, afluente ali, do efluente antes do tratamento, era 100. Então, assim, olha a discrepância. Nessa que a DQO era 100, é muito mais difícil de ter uma boa eficiência do que essa de 35 mil. Nesse caso, então, você não deve simplesmente jogar bactéria no sistema, porque o sistema já pode ter bactérias que são adequadas, mas talvez ele tenha deficiência de um nitrogênio, de um fósforo, ele pode ter uma necessidade de ter uma bactéria que seja mais robusta para o sistema. Então, existem esses coadjuvantes biológicos no sistema. Uma outra classe que também é bastante utilizada e conhecida pelas pessoas são os bioestimuladores. Então, entenda, nos biorremediadores, talvez eu preciso ter bactérias que não estão no sistema, não estão presentes, seja por falta... eu comento muito sobre filamentose, que é um dos grandes problemas, mas tem gente que acredita que filamentose é ruim. Filamentosa não é ruim. O que é ruim é a desregulação das bactérias formadoras de floco e as bactérias pontuais ali, né? Quando você tem um sistema onde a sua biota está adequada, você já fez ali uma caracterização da microfauna e ela já tem os micro-organismos que são interessantes para o seu tratamento, mas você não tem uma concentração adequada, aí sim você utiliza os bioestimuladores. O que o bioestimulador faz? Ele simplesmente pega ali tudo que você tem de micro-organismo e cresce no sistema. Ele faz um bioaumento no sistema. Aí, vantagens e desvantagens, tem várias para cada um deles, e a gente também pode citar. Mas, de forma geral, esses biorremediadores são bactérias que nós inserimos no sistema para poder reduzir DQO, DBO, odor, que é um problema sério em algumas estações,
mas em grande parte é para sanar problemas que tem ali no sistema. Certo. Enquanto eu te escutava, eu fiquei com uma dúvida, assim, por exemplo, a gente tem essas bactérias isoladas, tem que vai ser o alimento, às vezes, com uma bactéria que já existe, e queria entender um pouquinho como que é feito esse processo de escolha de avaliação, porque você não pode olhar unicamente para uma taxa de remoção, por exemplo, onde tem uma entrada muito alta e a saída, dependendo do valor, vai ter uma taxa de remoção muito alta, mas não necessariamente vai estar chegando no valor que o cliente, enfim, precisa, como você comentou. Então, como que é feito, por exemplo, esse processo de escolha? Que tipo de análise é feita? É quantificado o tipo de bactéria que tem? É um valor de DQO, é um valor de DBO? É entrada e saída? Tem algum teste em laboratório com essa bactéria isolada para validação, digamos assim, do uso desse produto? E eu queria entender só, ver um pouquinho mais como funciona esse processo da escolha, né? Porque, como você falou, a gente tem uma gama bem aberta aí de produtos e possibilidades para cada situação, né? Mas partindo de uma situação, como que é feito esse processo de escolha e também, se vocês, como empresa, né, eu imagino que devem acompanhar todo esse processo para guiar o melhor caminho, né? Para a gente ter um pouquinho mais de clareza quanto a isso, por favor. Não, sua pergunta é excelente. Por quê? Existem sistemas em que ele pode ter ali uma DQO, uma DBO, enfim, que esteja dentro de uma faixa aceitável. Quando eu digo aceitável, assim, que não seja algo absurdo. Por exemplo, nós temos um cliente em que a DQO de entrada, ali, a DQO afluente, a DQO do efluente bruto, ali, antes do tratamento, chega a 425 mil. É assim, é um tiro de canhão, né? Então, quando eu falo aceitável, seria DQOs que são comuns aí, DBOs comuns, que será DQO na faixa aí até 10 mil, DBO até 6 mil, são DQOs e DBOs, valores que são comumente encontrados. O que nós avaliamos tecnicamente para poder propor o melhor tipo de tratamento, o melhor tipo de micro-organismo, perdão? Primeiro passo é avaliar como é o seu sistema de tratamento. Se o seu sistema de tratamento não tem as etapas adequadas, se a sua relação DQO-DBO não tem se o seu efluente não é biodegradável, né? Hoje, nesse cliente, inclusive, que nós estávamos, foi legal, acho que foi bem legal eu ter ido hoje, porque deu tanto problema que a pessoa que vai escutar esse podcast hoje vai estar rico de exemplos. Eles tinham uma relação DQO-DBO altíssima, o efluente não era biodegradável. E daí eles só queriam simplesmente jogar lá um caminhão de bactéria. Ficaram, não vamos fazer isso, vamos fazer uma análise. Ao analisar e verificando que eles necessitavam de uma etapa físico-química, lá não tinha etapa físico-química. Então a etapa biológica não vai fazer um milagre ali no sistema. Imaginando um sistema que possua as etapas corretas, foi bem projetado, nós avaliamos o efluente conforme o seu tipo. Exemplo, nós temos testes que mostram que, para um efluente farmacêutico, de antibiótico, que para mim, um exemplo mais legal, porque nós tratamos em uma dos nossos clientes, nós tratamos somente com processos biológicos, um efluente que é de antibiótico, que é totalmente, quebra toda a lógica, né, do tratamento. Nós temos alguns tipos de bactérias que são mais indicadas para farmacêuticos. Nós temos vários clientes da linha têxtil. Nós percebemos que existem outras bactérias que são mais adequadas para a linha têxtil. Como que nós fazemos isso? Através de estudos de tratabilidade. Então, nós pegamos o efluente, fazemos a exposição desse efluente a certos tipos de bactérias. Existem já, claro que por experiência, Marcelo, você sabe bastante que tem locais que você já bate o olho ali e já sabe que o caminho aí, né? E eu acho que é isso que o cliente compra, é a nossa experiência em ter já um backup sobre aquele assunto. Mas imaginando que nós chegamos agora em um ramo que nós ainda não temos esse backup, nós fazemos uma varredura do sistema, analisamos principalmente
a carga orgânica que está entrando no sistema, que é a parte biodegradável. Fazemos uma avaliação da microbiota, fazemos uma caracterização da microfauna ali presente no sistema, para poder saber qual é o micro-organismo exato a ser inserido. Será que o problema dele é lodo velho? Será que o problema dele é um lodo muito jovem? Será que o problema dele é oxigênio dissolvido? Ontem nós estávamos em uma empresa que foi muito interessante. Eles tiveram um problema com oxigênio dissolvido. Estava baixo demais. As pessoas não entendem, não vou falar todos, né? Toda é muita gente, né? Mas grande parte dos operadores não entendem que o oxigênio dissolvido em um sistema que está saudável, ele é o oxigênio dissolvido, ele é o excesso, né? Parte desse oxigênio já foi consumido pelas bactérias. E ele olhou lá que estava baixo, enfim. Eles aumentaram a vazão do soprador ao ponto que estava dando 6 miligramas de oxigênio dissolvido no sistema. Estava quebrando todo o floco. Acaba que o floco biológico que estava sendo formado, ele estava quebrando. E com isso estava tendo arraste de sólido. Então perceba que nesse caso, vai muito além de simplesmente dosar uma bactéria no sistema. Outro parâmetro que nós analisamos, tempo de detenção. Para fazer existem bactérias que têm um mecanismo de ação mais rápido. Nós tivemos uma experiência, para mim foi experiência, já que estamos em um bate-papo, né, informal, foi uma experiência mais punk que eu já tive, que foi na recuperação do Rio Pinheiros, lá em São Paulo, que é um rio tão contaminado quanto o Rio Tietê. O TDAH do sistema era 1 hora, 2 horas em vazão baixa. Era um rio de efluente. Lá, nós tivemos que utilizar um produto que era mais concentrado e que tinha um mecanismo de ação mais rápido. Existem outras situações que nós utilizamos para remover odor. Então, vai depender muito, Augusto, do tipo de problema que o cliente tem, o tipo de sistema que ele tem, quais são os parâmetros, se ele tem nitrogênio em excesso, se não tem, se tem fósforo disponível, a relaçãozinha lá que a gente aprende na faculdade de DBO, nitrogênio e fósforo, que é o básico do básico, se ela está de acordo. Se o pH, nós fizemos uma análise, só para não prolongar, nós fizemos uma análise em que o efluente, a relação DQO-DBO estava adequada, o efluente, eles tinham um sistema de lodos ativados excelente, tinha uma estrutura muito boa na ETE, e eles estavam sem saber por que não gerava lodo biológico. Simples. O pH da estação estava 3,5. As nossas bactérias, elas têm um range de atuação. Então, depende muito. A dosagem, a quantidade a ser dosada, tudo depende muito do sistema, dos parâmetros analíticos, mas o mais importante é o estudo de tratabilidade que é feito no laboratório. E aí você consegue fazer uma exposição a certos tipos de bactérias ou bacilos para poder verificar qual é aquele mais adequado para a sua situação. Eu acho que isso é muito importante que tu trouxe, né, Thiago? Eu tive muita experiência nessa linha e eu enfatizo muito isso tanto em aula quanto quando a gente faz projeto ou quando a gente está dando uma consultoria em tratamento, especialmente aí na parte dos ativados, mas se tu vai também para o lado anaeróbio, que eu acho que tem muito preconceito a partir de muito desconhecimento, né, desse ramo, e uma coisa que eu sempre enfatizava, muitas vezes até sem saber muito bem o que era essa relação entre características que o meu efluente ou o meu sistema, o meu sistema tem, e o tipo de micro-organismo que está presente nesse sistema ou que desaparece do meu sistema justamente porque eu não consigo fazer isso. E aí muitos são... Eu sempre falo, eu digo assim, olha, cara, quanto vai te custar ter um microscópio básico ali, de umas 400 vezes, né, para você ter na estação de tratamento? E eu comecei a observar, Thiago, assim, quais estações eu ia e tinha esse microscópio, e a pessoa fazia isso diariamente, como uma coisa religiosa. E esse sistema não saía de operação. E eu lembro, para mim, o mais emblemático foi numa indústria de balas, em que eu fui, e a técnica a responsável técnica era uma bióloga,
e ela tratava isso de uma forma assim com muita seriedade e ao mesmo tempo com muita simplicidade. Ela então fazia as lâminas, fazia o olhar diário do sistema. Era um sistema mega carregado, né? Se a gente vai pensar aqui dos nossos exemplos, conheço alguns exemplos que tu falou, posso até depois falar de um perto desses 400 e poucos mil que tu falou aí de DQO, eu avisei eles do que poderia acontecer, né? E eles botaram o biodigestor deles a perder porque não olharam para isso, né? Mas nessa indústria de bala, sei lá, uma DQO na faixa de 20 mil por aí, uma relação DBO-DQO bastante complicada, porque o efluente tem bastante contaminantes, e ela tinha um sistema anaeróbio seguido de aeróbio. E é um sistema que, devido à sua, vamos dizer assim, uma certa toxicidade, né, que muita coisa se evoluiu aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, a partir de 2006, né, nessa relação, mas ela, olhando para o efeito dela muito complicado, eu nunca vi o sistema dela sair fora de operação. Porque ela sabia, sumia rotíferos, ela já, alguma coisa está acontecendo. Será que o pH do anaeróbio não está ruim? Será que minha aeração não baixou? Será que o meu descarte de lodo não está legal? Então, tu começava a buscar um elemento de operação dentro daquilo que você tinha na ITE, baseado no conhecimento microbiológico. E, ao mesmo tempo, eu vi várias experiências onde algumas empresas, né, eu não conhecia a tua, mas algumas empresas que eu vi atuar trabalharam nessa mesma linha e eu ganhei assim de uma forma absurda experiência, conhecimento, quando esse papo que a gente está tendo aqui eu tive lá na estação de tratamento com alguém do mesmo conhecimento, da mesma forma prática como tu está tratando aqui, né? A gente, então, recebia isso na estação de tratamento como um consultor que tem esse conhecimento. O quanto a gente aprendia e o quanto o sistema passava a rodar de uma forma bem mais na nossa mão quando a gente conhecia e fazia essa relação. Nitrogênio, fósforo, está balanceado com DBO, com DQO? Relação DBO-DQO está boa? Oxigênio dissolvido está bem? Que são parâmetros, assim, não é só ver o início e fim, né? Não é ver quanto eu estou removendo, mas quanto isso está balanceado. E, cara, o micro-organismo é um ser vivo, ele depende de alimento. Se eu tenho em excesso, ele talvez não vai dar conta, se está faltando também não vai dar conta, e eu tenho que olhar para isso. Então, um microscópio, às vezes uma análise de DQO, uma análise mais rotineira de nitrogênio e fósforo, pode me ajudar a entender o que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, rapidamente eu tomar uma decisão que aí sim o operador vai se ver, né, de cabelo em pé, né, os que tem, que, cara, morreu o lodo. Aí, faço o quê? Né, morreu o lodo. Aí eu vou ter que iniciar esse processo, né, esses dias eu fui num cliente nosso de reuso, eles estavam com um problema na estação de tratamento, aí eu nitidamente falei assim, cara, tu falou da DQO de 100, né, eles tinham essa DQO de 100 aí, e, cara, nitidamente os caras botando bactéria para dentro, gastando um horror, né? Entendo. Qual é a idade do lodo? Quais as relações que tu tem dentro? Como é que tá o nitrogênio e fósforo? Como é que tá? Não sabia nada. Aí vão falar o quê? Vão falar mal dos biorremediadores, vão falar mal. Não é? Exato. Por isso que, assim, ó, eu tenho um dever ético e moral de todas as vezes que eu sou convidado para participar desse tipo de bate-papo, eu tenho o maior prazer do planeta, justamente para poder desmistificar algumas questões e para poder mostrar que existem empresas sérias. Não estou falando da BR Group, existem várias empresas de muita qualidade no Brasil. O que você falou é tão sério, Marcelo, que tem gente, quando você fala da importância de um microscópio, quando a pessoa pega o que ela perde de lodo, o que ela perde de eficiência, possíveis multas que ela pode receber por conta da eficiência, e coloca isso na ponta da caneta, perto do valor de um microscópio, é irrisório. Tem muitas pessoas que, realmente existe essa relação da quantidade de flocos biológicos, né, do volume de sólidos segmentáveis com a quantidade de bactérias, porque a colônia de bactérias vai gerar o floco biológico, enfim. Só que tem estações em que isso não acontece. Não gera lodo biológico e por conta de ter sólido no efluente, a pessoa acha que está gerando sólido. É perfeito. Eu tenho duas situações para elucidar isso. A primeira, nós atendemos Rondônia.
E lá tem uma empresa X, uma empresa grande, cara, assim, conhecida no país inteiro. E eu cheguei lá, né, para fazer a análise. Nesse caso, eu fui junto com o consultor lá da região. E foi muito engraçado, porque engraçado para não falar assim, trágico, né? Conversando com o responsável lá do setor ambiental, eu perguntei, poxa, mas vocês adicionam alguma coisa no sistema biológico? Lá eram lodos ativados, um efluente excelente para tratar, rico em açúcar. Então, para a bactéria, nossa, show de bola, né? Cheio de carboidrato solúvel, enfim. E ela, não, nós dosamos. Como o sistema estava com eficiência baixa, nós dosamos policloreto de alumínio junto com o polímero dentro do tanque de aeração. Aí eu falei assim, não, eu acho que você está querendo dizer lá no flotador. Ela, não existe flotador. Eu, não, deixa eu só entender. Por que você está fazendo isso? Ela, porque um consultor deu uma dica que todas as vezes que nós jogamos isso e adicionamos no sistema, gera lodo. Cara, você está gerando lodo químico. Eu até postei isso lá na rede social lá da BR Group. A foto, tá lá um cone bonitão, cheio de lodo preto, com efluente lá, cheio de cor. Meu Deus do céu, não, vamos esperar, vamos fazer o processo. Idade de lodo, Marcelo, é uma coisa tão simples de ser feita, é o básico. As pessoas pegam, você fala, quanto que tá a idade do seu lodo? Ah, tá, 18 dias. Qual que é a idade do lodo de projeto? Ah, 6 dias. Cara, mas você não está descartando, tá tudo certo, tá... São detalhes que as pessoas não param para olhar. A importância de fazer uma série de sólidos, a importância de fazer uma análise, inclusive, eu até anotei aqui para não esquecer, existe uma análise hoje que ainda não está sendo muito difundida, pelo menos aqui na nossa região, está começando a chegar, e que a gente até faz isso, implantou agora, não sei se vocês conhecem, que é a análise de respirometria. Vocês já ouviram falar de respirometria? A respirometria, para a parte de lodos ativados, ela é excelente. Porque quando você faz testes rotineiros, né, de sólidos, enfim, a respirometria vai te dar um mapa ali real da quantidade de bactérias que conseguem degradar a matéria orgânica que está ali no meio, do potencial do que o lodo ativado tem, se está num volume adequado. Então, assim, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, eu acho que é uma técnica que vale muito a pena você estudar, entrar aí no Google e dar uma pesquisada, porque é uma técnica importantíssima. Você comentou, só para finalizar aí, sobre a questão das pessoas não se atentarem para um projeto correto. Nós estávamos em Curtume, e um dos grandes problemas em curtumes é a questão da geração de sulfetos, né? Assim, é algo bem complicado, H2S, enfim. E nós estávamos, normalmente, os processos de tratamento em curtume são processos aerados, justamente para poder remover isso, né? E existem receitas milagrosas aí, para não falar nada por conta em respeito, né, ao Effluent Cast, por usar os adjetivos corretos, de caras que prometem milagres na estação. Falam, não, meu tipo de produto, talvez vocês podem até ter escutado isso algum dia, com meu tipo de produto você vai reduzir a energia elétrica porque você vai desligar os aeradores. Isso não existe. Se o processo ele é aeróbio, por concepção, tem que ser aeróbio. Não existe isso, né? Então, realmente, essa parte de projeto, ela é fundamental. E uma coisa que eu acho que é importante a gente até desmistificar, e eu via muito isso no início, né, Thiago, que quando se falava em biorremediação, né, adição de bactérias, adição de micro-organismos, sempre se associava a um aumento de custo de forma inviável. Isso. Né? Então, só se entrava realmente quando, assim, não tinha jeito, né? Eu escutava, por exemplo, em algumas ETs que eu fui, não, mas nosso custo ia para R$700 o metro cúbico. Eu falei, não é possível. Aí tu ia olhar a lagoa do cara, era uma lagoa anaeróbia, estava com um lodo desse tamanho em cima, e ele queria remover aquela camada, adicionando biorremediadores, isso sem gastar nada. Eu falei, não é isso.
E hoje eu acho que isso mudou muito porque, de novo, tu trabalha com uma ideia de remediação, né? Quando você começa a enxergar o problema, você ataca ele rapidamente e você tem uma visão completamente diferente. E eu acho que essa difusão do processo de utilização de micro-organismos passou a ser algo já bem mais comum e bem mais, vamos dizer assim, economicamente aceitável, e que as empresas conseguem entender como aquilo, não, realmente, isso aqui me ajuda, isso aqui melhora meu processo, isso aqui, de fato, mantém meu efluente sempre dentro de um padrão, e eu não vou perder lodo, eu não vou perder que ter que parar processo porque perdi lodo, eu consigo fazer essa relação, tanto do que tu falou no início, né, a característica do efluente, o tipo de movimento que eu tenho, qual que eu vou entrar para poder manter essa minha microfauna aqui bem equilibrada, né? Tudo isso eu acho que leva para um outro momento, para uma outra época, em que acho que a biorremediação chega de uma forma bem diferente, né? Marcelo, sua colocação é perfeita, porque nós antigamente, nossa empresa, nós falávamos que nós éramos uma empresa que vendia produtos biológicos. Nós quebramos isso. Nós não aceitamos falar que nós somos uma empresa de produtos químicos ou produtos biológicos. Nós somos uma empresa que a gente gosta muito de usar, principalmente na parte de biotecnologia, nós somos uma empresa de biosoluções. Por mais que isso seja, isso vai muito além de um slogan de marketing, né? Existem estações, e aí vocês são especialistas na parte de tratamento de efluentes, vocês convivem com pessoas que tratam também efluente com maestria, e vocês sabem que no nosso meio é muito difícil você fazer um nome, você fazer o seu nome no tratamento, porque se você comete um deslize, a nossa comunidade é uma comunidade muito restrita, né? É engraçado, eu estou nos vários grupos de WhatsApp, o Augusto está em todos eles. Eu vejo lá o Augusto, eu vejo os grupos que nós compartilhamos, tem um monte. Acaba que, se eu citar nomes aqui de pessoas que nós conhecemos, são pessoas que talvez a gente nunca viu pessoalmente, mas nós conhecemos. É um meio onde nós temos referências ali. E é muito ruim nós fazermos algo que seja desonesto. Por que eu estou levantando essa questão? Hoje, existem estações que definitivamente não precisam de biorremediadores. Não precisam, simples assim. E nós, quando começamos, nós chegávamos em algumas empresas, poxa, mas você não precisa disso, cara. Não, é operação, é o que você comentou. Nós tivemos situações em que nós chegamos em uma estação, por exemplo, que quando você comentou da importância de fazer análise ali, que uma boa operação você não perde a eficiência, nós chegamos em um sistema de lodos ativados, por exemplo, que o retorno de lodo estava com a bomba desligada. Eu perguntei por que estava, o operador não, porque gasta muita energia. Cara, você tem noção? Aí eu chamei o operador, chamei o gestor da área, falei assim, vem cá, vocês sabem quanto que vocês vão gastar em produto aqui? Vocês têm noção? Vocês vão comprar mais 3 bombas dessa, pela vazão que vocês têm. É simplesmente o fato de ter um retorno de lodo adequado e vocês vão conseguir ter uma biota adequada. Por que eu estou levantando isso? Porque hoje nós atuamos muito mais na parte de consultoria, na parte de resolver o problema do cliente, do que simplesmente ir lá e jogar produto. Porque isso, você tem que ser muito transparente com o seu cliente. Tem cliente que não precisa desse tipo de produto. E é ruim porque aí eu vou lá e falo assim, não, você precisa de colocar aqui 20 litros por dia de produto. Aí chega um Marcelo lá outro dia e fala, por que você está jogando? Não, porque venderam. Não, vem cá, é só fazer isso aqui, ó. Você ajusta aqui, ajusta o pH, passa no flotador, faz aqui direitinho e a gente consegue resolver. Então, realmente, cara, essa parte operacional, ela é importantíssima. E uma coisa que eu tenho visto muito, que acho que talvez valha a pena comentar,
é justamente isso, como um lado ruim, um preconceito, né? A pessoa não entende, muitas vezes, que ela tem que fazer um uso recorrente de um biorremediador, porque esse micro-organismo, ele não, por algum motivo, se for um erro operacional eu dou conta de resolver, talvez eu vou parar essa adição, mas se for uma característica do meu efluente, talvez eu tenha que fazer essa adição sempre. Mas eu estou fazendo essa adição sempre baseado numa questão técnica, de novo, olhando para aquilo lá. O que é a minha microfauna, o que é a característica do meu efluente, como que eu vou associar essas duas coisas para poder ter o melhor rendimento, né? Eu queria, dentro disso que tu falou, Thiago, vou colocar uma colocação e depois vou fazer uma provocação para vocês dois. Eu estava em um cliente esses dias, que eles ficaram em período de recesso ali parado, e aí foi feito o restart, digamos assim, do sistema aerado deles. Aí eles têm 2 sopradores, um estava ligado, a gente estava controlando o oxigênio dissolvido, estava mantendo ali 2,5, 3, baixava um pouco. O pessoal da manutenção e da mecânica estava dando pulo de alegria. Né? O pessoal falou que precisava 2 sopradores, nós estamos com um soprador mantendo o nível que a gente precisa. Não tinha biota, né? E aí nós olhamos assim, tá, mas vamos dar uma olhadinha, né, cara? Eles estavam há 4 dias com o sistema de recirculação de lodo desligado. Aí eu e a gerente da área conversando, a gente falou, cara, não quer cortar o barato de vocês, mas muito provavelmente, quando voltar a recirculação de lodo e tiver uma formação adequada da biota, vai precisar dos dois. Aí tá, beleza, ficou, cara, arrumaram a bomba de recirculação de lodo, um soprador que ele mantinha em 2,5, 3, 3,5, ficou 0,5, 0,7. Aí disse, cara, chegou a hora. Ligamos o segundo aí estabilizou. Mas, cara, eu já fui operador por um bom tempo de estações e o pavor que eu tinha e que eu vejo muitos operadores têm é chegar um consultor e falar, é problema operacional. É o pavor de todo operador, que deixa pistola. Aí, dentro disso, cara, queria fazer uma provocação para vocês dois, quando a gente fala, por exemplo, é operacional, é um equívoco, é um erro de operação, é um ajuste de operação. Quais pontos o operador, um gestor ou um líder de estação, ele tem que olhar para assim, não, de fato, não é operacional, ou o que eu preciso cuidar para que não se transforme num problema onde eu vá ter que ir muito mais a fundo para resolver. É uma faixa de pH, é uma faixa de temperatura, é uma faixa de OD. Quais fatores desses que a gente consegue, em tese, antecipar, olhando de um ponto de vista operacional, e aí, se for pH, se for OD, temperatura, quais que seriam essas faixas, para que a gente, entre aspas, elimine essa possibilidade do erro operacional. Então, assim, para os operadores que estão escutando a gente, ou para os líderes, gestores de estação, quais pontos, com base na experiência de vocês, o pessoal tem que cuidar e controlar para dizer assim, não, meu sistema, em tese, dentro de algo mais amplo, né, macro, considerando efluentes normais, a gente sabe que tem sistemas que têm uma condição bem diferente de operação. Ou esporádicas, que o cara precisa controlar para falar assim, dentro do padrão, a minha estação está operada como deve estar, digamos assim, ou como a literatura diz, enfim. Aí eu queria fazer essa provocação para que a gente faça um debate dentro disso com parâmetros, valores, faixa de atuação que a gente precisa, mais ou menos assim, só para a gente... sistema biológico, olhando para o sistema biológico. Isso. Eu quero só deixar aí também um registro para você, que é o nosso host aí hoje, né? Para você lembrar, não deixar esquecer, que eu acho que essa é uma das informações mais bacanas de mostrar para as pessoas onde que os biorremediadores se fazem necessários. E aí eu consigo falar para eles, meio que atuando como um advogado do diabo aqui, se meu chefe me escutar, ele me mata. A intenção aqui é a gente ajudar o operador a não ter problemas, né? Como evitar o uso, sabe? Ou como ter uma boa operação ao ponto de você... Em quais casos ele é dispensável e quais ele não é. E também já comentando uma fala que você disse aí, que eu achei também bem legal, Augusto. Quando você fala
sobre os erros operacionais, é importantíssimo a gente também, em cargos de gestão, assumir uma meia-culpa, né, Marcelo? Existem operadores que são operadores, não vou falar ruins, mas que não sabem, que não conseguem operar de forma adequada. Talvez não é nem pela pessoa ser um profissional ruim, mas nunca foi treinado para isso, né? Ela simplesmente, vocês andam pra caramba também, assim como eu visito bastante estação, tem estações onde a empresa é uma empresa com faturamento gigantesco e simplesmente pega alguém dos serviços gerais ali, não, de vez em quando vem um cara ali e joga um produtinho aqui, aperta um botão, você não tem um técnico raiz mesmo que faça esse controle de parâmetros, né? Bom, quando a gente fala de controle de parâmetros, eu acho que vale a pena falarmos de sistemas aerados, são sistemas de lodos ativados principalmente, uma vez que os sistemas anaeróbios, eles não te dão tanta manobra operacional, né, Marcelo? Você tem ali uma lagoa anaeróbia que você tem que pedir para Deus para acontecer o tratamento ali, porque não tem muito o que fazer. E já antecipando, é um dos tipos de processos, né, de formas de tratamento que nós mais utilizamos os produtos, justamente para poder corrigir essas falhas que as lagoas anaeróbias possuem. Quando nós falamos de lodos ativados, eu acho que é importante uma regrinha geral que nós utilizamos quando nós vamos treinar os nossos operadores é assim, ó, imagina que a bactéria é como se fosse você. Em qual sentido? Qual é a temperatura adequada, o pH adequado, tudo adequado. É muito próximo daquilo que é adequado para um ser humano. Então, quando você pega uma bactéria e tem ali os biólogos que nos perdoem, né, químico falam de um jeito tão simples, né, que os biólogos ficam malucos. Mas a gente tem que simplificar numa linguagem que seja entendível para os operadores, de tal forma que eles consigam amanhã cedo resolver o problema deles. Se eu tenho, por exemplo, sistemas onde tem um descarte de efluente com temperatura muito elevada, essa temperatura muito elevada, ela vai matar a biota. O que eu falo muito elevada? Acima de 40 graus Celsius, por exemplo. O que é uma temperatura ideal? Em torno aí de 30, 35. A região de vocês é uma região muito fria. A região de vocês é o inverso da minha região. Eu moro aqui no centro de Goiás, muito próximo a Goiânia. Eu moro numa cidade, eu acho que eu não comentei isso no início, né? Eu moro em Anápolis, fica entre Goiânia e Brasília, é um dos maiores polos farmacoquímicos, né, que tem aí no país. Anápolis é uma cidade que hoje está fazendo 23 graus mais ou menos e, sei lá, no próximo mês está fazendo 40. Então tem oscilações muito grandes. Mato Grosso, que é onde nós atendemos, é uma região, sim, que quando eu vou, cara, eu preparo o meu emocional, porque Cuiabá faz sensação de 50. É uma loucura aquilo lá. Os dois problemas são igualmente preocupantes para o sistema de tratamento. Quando você tem um sistema com uma temperatura inferior, a taxa do metabolismo, a taxa metabólica das bactérias reduz também. Então você tem uma eficiência menor. Em dias mais frios, e na região de vocês, provavelmente tem temperaturas bem baixas, né? Tem um país que dá negativa. Nesse dia, a eficiência vai lá embaixo, o odor aumenta. Então, pH é importantíssimo, por volta de 7 é o ideal, né, entrando no sistema biológico. Temperatura. Aí tem outros parâmetros que são difíceis de dar uma regra geral. A gente tem que tomar muito cuidado. Vou te dar um exemplo, Augusto. Sólidos sedimentáveis, que é um dos parâmetros mais comuns, porque ele é barato, você só precisa de um cone, o operador faz ali 5 vezes ao dia, se ele quiser. Existem sistemas onde é interessante você manter ali na faixa de 300 a 500, tá show de bola. Existem manobras que nós fazemos, que a gente apelidou aí de lodo de sacrifício. O que é esse lodo de sacrifício? Eu sei que eu tenho uma produção que não é minha amiga. E eles cometem erros todas as semanas, e assim, é cultural, não vai
o processo deles vai dar ruim. O que nós fazemos? Se o lodo tem que estar na faixa de 600, quando chega próximo do CIP ou de alguma coisa, eu aumento o volume de lodo para morrer um pouco dessa biota e ela voltar para dentro daquela faixa. Então, existem locais que nós utilizamos 700 ml, existem outros que o ideal é 300, então isso varia muito. Mas série de sólidos, orgânicos voláteis, sólidos totais, é importantíssimo para poder fazer justamente o cálculo da idade do lodo. A idade do lodo vai te dar a taxa de recirculação do lodo e a taxa de descarte do lodo. Então, isso é o básico que nós temos que ter para poder ter uma operação adequada. E, claro, DQO, que é o mais comum, vamos falar bem na realidade das estações, né? DQO, nitrogênio e fósforo, existem kits que você pode fazer isso, mesmo que não seja algo muito exato, pelo menos, né, Marcelo, dá um norte ali para saber se está dentro da faixa. É importante calcular o oxigênio dissolvido. Você deu um exemplo muito bom, e eu comentei também né, do excesso. As pessoas precisam entender. Se eu fosse ilustrar, imagina que isso daqui é a quantidade de oxigênio que você, mas o operador não está vendo, né? Então, imagina que você tem lá uma quantidade X de oxigênio. Você está inserindo 3 miligramas por litro. Se as suas bactérias estão consumindo e reduzindo para 0,6, você tem que deixar ali um residual de oxigênio dissolvido. Não é o oxigênio dissolvido real que você está inserindo no sistema. As pessoas têm que entender que não é interessante ter muito. A forma de inserção do oxigênio varia muito. Se você tem ali por difusores, dependendo da forma que está entrando esse oxigênio, pode quebrar o floco. Aí, olha só, eu tenho uma estação real, esse exemplo, viu? O Marcelo, que é da parte de engenharia, pode até colaborar conosco, né, nesse comentário. Marcelo, nós temos um sistema excelente, o sistema de lodos ativados, show de bola, tudo certinho, mas aí na bomba de reciclo do lodo, eles colocaram uma bomba centrífuga, e não, você entendeu? Essa bomba, você vai lá, faz todo o processo, gera o floco, lindo floco, ou na hora de retornar, a bomba por si só já quebra o floco. Então, Augusto, vai muito além dos simples parâmetros, né? A gente tem que medir mesmo, mas essa parte que mais me preocupa, que eu vejo assim na prática, é essa parte de engenharia. São processos que não fecham, não tem lógica, né, Marcelo? Se quiser complementar. Eu acho que bem interessante, né? Quando eu trabalho em aula, alguns projetos de lodos ativados, né? Uma das coisas que eu falo sempre para eles é: não me coloca uma bomba centrífuga para retornar lodo. E a mais barata, né? Aí eu ia dizer, mas por que as pessoas colocam? Porque uma bomba centrífuga, uma bomba helicoidal, eu tenho uma diferença de 6 vezes, às vezes, né? Até um pouquinho mais, dependendo do tamanho da bomba. E óbvio que eu vou optar, mas por que eu não posso colocar uma centrífuga? É o cara que está comprando a bomba, em vez de ele comprar uma helicoidal, ele comprou a bomba tal, ele compra e faz a recirculação, né? Então, esses cuidados que muitas vezes a gente não tem, eu acho que tu falou aí dos principais parâmetros, eu concordo com todos, não acrescentaria nenhum, esses são realmente aqueles que a gente deveria olhar, nessa ideia de um operador olhar para esses parâmetros e dizer assim, não, isso aqui está certo, então se isso aqui está certo, teoricamente o meu problema é outro. Mas eu iria além, que eu acho que é bem importante, que a gente falou no início, né, que eu acho que muitos têm resistência. E eu acho que isso vem um pouquinho do desconhecimento. Se a gente vai olhar, eu não conheço as estações de tratamento fora do Brasil, né? Conheço muito de conversar com pessoas que trabalham, né? A gente teve uma conversa muito interessante com uma engenheira química que trabalhava, né, na Austrália, a professora Maria Isabel, ela tem alguns cursos, né, a professora Isabel, desculpa, ela tem alguns cursos aí nessa linha, e de entender um pouquinho como esse sistema funciona lá, né? E o quão diferente é tu trabalhar em situações de temperatura, em situações, especialmente temperatura, né, que lá é bastante complicado, bastante, né, difícil de pensar, parâmetros diferentes que eu tenho que remover, etc. Mas esses operadores dela lá, assim como operadores dos Estados Unidos, tem, cara, sei lá, 300 horas,
360 horas de treinamento para poder trabalhar e conhecer um pouquinho mais. Agora eu vou pedir para um cara que nem tu falou ali, o cara que vai para IT é o cara que está na CIPA, né? Não pode ser mandado embora, daí ele vai para IT. Assim, onde que eu vou botar esse cara? Aí bota na IT. E aí, a minha experiência sempre foi, Thiago, assim, ó, eu visitei uma estação de tratamento de gelatina, tá? Uma estação muito diferente, temperatura de chegada a 60 graus, quantidade de óleos muito grande, quantidade de nitrogênio muito alta, reator anaeróbio dando mais nitrogênio amoniacal na saída do que na entrada. Cara, e a estação, um espetáculo, sabe? Um espetáculo, sim. E o que eram os operadores? O mais novo na estação, que menos tempo tinha na estação, tinha 5 anos. Nossa. De estação de tratamento. Então, cara, esse cara eu posso pedir para ele fazer um microscópio, fazer uma lâmina, ensinar ele a fazer. Esse cara vai se dar conta rapidinho, vai fazer isso, vai entrar no operacional dele. E o operador ele tem uma capacidade, né, muito visual, né, sensorial, eu vou dizer. Né? Cara, ele começou a sentir um cheiro diferente, ele já sabe que tem. Agora, se é um cara que está lá por estar, não importa se é cheiro diferente, às vezes pode estar fedendo a estação de tratamento, eu acho que é normal, porque feder é normal, né? E não, ele viu que estava uma coisa diferente, mudou um pouco, ele fez o cone lá, e ontem deu 300, né? Semana passada tinha dado 300, e agora ele olhou e, puxa vida, tá mais translúcido. Puxa, mas se ele olhar no microscópio, ele vai, puxa, tem mais bactéria filamentosa. Esse 300 não quer me dizer nada, meu lodo tá ruim, tá na hora de fazer alguma coisa, né? Tá na hora de fazer algo diferente. Então, o processo biológico, e eu sempre briguei muito, assim, na operação, da gente, eu como consultor, poder dar esse suporte. E uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, Thiago, de convencer, é o quão importante é a gente fazer uma caracterização dessa microfauna com alguém especializado, e não só com o microscópio lá na estação de tratamento, e para que eu possa dizer assim, ó, cara, meu lodo está normal, meu lodo está bom, essa é a situação ideal, e aí, bem, eu mantenho isso. Ele foi para uma situação em que essas questões operacionais que a gente comentou aqui estão dentro da normalidade, e mesmo assim ele está morrendo, ele está flotando, ele não está formando, eu posso buscar um porquê. Porque eu, como consultor, o cara me diz assim, Marcelo, está morrendo o lodo. Olha, meu IVL mudou, meu IVL aumentou muito, minha decantabilidade está ruim. E aí eu vou dizer assim, tá, e o resto dos parâmetros? Como é que está a decantabilidade de entrada? Como é que está o oxigênio? Como é que está... Ah, não, está tudo normal. Não, cara, então tem outra coisa errada aí. Né? Aí, tu falou do CIP, né? Ah, na hora, né? Cara, alguma coisa diferente aconteceu no processo. Aí tu vai no processo, o que é a resposta convencional? Não, que tá tudo normal, tudo igual, não mudou nada. Falei, não, cara, tem. Aí tu vai, tu busca, tu bate aqui, tu bate ali, tu bate lá, daí tu volta de novo lá no processo. Mas assim, cara, só pode ter alguma coisa diferente. Ah, pois é, cara, semana passada realmente a gente teve uma limpeza mais pesada, a gente usou um quaternário de amônia, aí a gente usou um produto diferente, mas é um detergente também, ele é igual. Não dá nada. Para olhar a forma, né? Para olhar a forma, não, tá, né? Eu visitei uma outra, essa não fui, com meus alunos, alguns participou disso, eu faço um roteiro de visitas, né? Então, no final da segunda disciplina de efluentes, eu faço um roteiro, e a gente visita em situações diferentes, fica 2, 3 dias fora, só viajando, só visitando efluentes, só estação de tratamento. E eles conversam com os operadores, veem o que acontece, conversam com os engenheiros, com os químicos, enfim, né? E aí, numa dessas estações de tratamento, eu achei muito interessante que o processo produtivo, quando então ia fazer alguma mudança de produto, era uma empresa de embalagens, tá? na área de papel e papelão, e quando eles iam fazer uma mudança de produtos, eles consultavam primeiro o engenheiro ambiental, para ver se tinha algum tipo ou a possibilidade de impacto, né, nessa situação. Né? De novo, qual que é a situação de a gente encontrar numa operação de ET dessa uma tranquilidade, um operador bem valorizado, um operador que mantém, sabe que pode manter uma constância, e qualquer mudança realmente pode estar, se não está dentro da alçada dele, dentro dessa normalidade que a gente falou, rapidamente buscar alguma coisa de diferente que possa estar, especialmente nessa microfauna aí, que a gente não consegue muitas vezes entender, mas que rapidamente eu poderia entender. Mas eu preciso de uma ajuda externa. Eu não vou conseguir fazer isso, talvez, especializado,
né? E, de novo, voltando lá naquela ideia de que isso tem uma dificuldade de entender que isso é... Esses dias eu fui ver fiz uma cotação para fazer uma análise dessa, sei lá, custava R$900, R$1.000, eu não lembro, né? Daí eu falei, cara, ó, o nosso lodo tá bom, tá normal, vamos fazer uma caracterização, a gente sabe o que tem aqui dentro, e depois, quando alguma coisa mudar, a gente pode então olhar, e aí eu sei, olha, talvez tenha sido isso, pode ser aquilo, porque daí eu também, como consultor, consigo, olhando para os parâmetros normais, entender que nada mudou, opa, tem alguma coisa que está acontecendo diferente. E aí, em cima disso que está acontecendo diferente, o que eu posso fazer? Para mim é um biorremediador, para mim é algo que tem que entrar de forma a poder restabelecer aquela minha normalidade. E aí, bom, se isso é algo recorrente, o biorremediador vai ter que ser recorrente. Se é algo, talvez, esporádico, eu posso ver essa possibilidade, né, de realmente entrar com algum produto. Eu não sei se isso é possível, né, nessa forma, mas que eu posso entrar com um produto por um certo tempo, ele de novo estabiliza meu sistema e tá ok, de repente eu posso parar, e aí quando, né, e fazer esse retorno caso algum tipo de problema venha a acontecer fora dessa normalidade. Né? Eu acho que você deu um gancho muito interessante, a gente falar quando... eu acho que dá para responder duas perguntas. Primeiro, quando que é interessante utilizar esses produtos? E se eu vou ser refém dele eternamente? Eu acho que essas são as duas maiores perguntas. Pergunta de ouro. E que nós temos. Antes de comentar sobre isso, me veio aqui uma provocação também, que eu vejo muito importante, Augusto. E aqui eu acho que é uma reflexão para nós químicos, pelo menos eu falo isso pela formação que nós temos aqui na nossa região. Nós estamos em um estado extremamente industrializado, em uma região que nós temos fábricas aqui, nós temos indústrias farmacêuticas que têm quase 5.000 funcionários, são coisas assim. Nós estamos, o distrito industrial onde eu moro, né, na cidade onde eu moro, tem 150 indústrias dentro de um bairro. Então, assim, cara, é loucura. Mas pela formação, talvez, eu não sei, eu percebo que o Sul é bem diferente disso. Talvez pela grade curricular, não sei, nós temos uma deficiência muito grande na parte de biologia dentro da formação da química. E por que eu falo isso? Raramente você vai ver uma operação, raramente você vai ver uma ETE que vai fazer um estudo de toxicidade do efluente para um sistema, antes de colocar no sistema biológico. E aí pode ter passado pelo flotador, beleza, pode ter passado por um sistema de floco-decantação, que seja um processo oxidativo avançado, não interessa. As pessoas não fazem. Um exemplo, nós estivemos numa indústria de hormônios, de produtos hormonais, em que eles tinham processos oxidativos avançados e não sabia por que o lodo deles morria sempre, sendo que o efluente bruto não era tóxico. E aí nós fizemos um estudo de fitotoxicidade, de mutagenicidade, fizemos todos os níveis tróficos, enfim. Percebemos que o efluente bruto ali antes do tratamento, ele não era tóxico, e para quem não conhece, eu acho que até fica uma dica aí de próximo assunto, o processo oxidativo avançado, imagina que você tem uma molécula grande lá, orgânica, e por reagentes altamente oxidantes, radicais hidroxilas, né, enfim, você quebra essa molécula. Pode ser que a molécula original ela não era tóxica, mas o subproduto é tóxico. E nesse caso, o subproduto era extremamente tóxico para a biota. O que foi feito? É necessário agora rever o conceito, porque reduzia DQO na parte físico-química, que era uma beleza. DBO, os parâmetros mais comuns ali reduzia, mas não conseguia dar aquele polimento final na parte biológica, justamente, e adequar os parâmetros, justamente por conta disso. Então, teve que se dar um passo para trás, voltar no sistema convencional físico-químico, flotador, convencional, adicionando ali coagulante, polímero e tal, regulando o pHzinho ali bonito, para depois ir para um biológico, que aí sim a eficiência foi lá para cima. Então, só deixando essa reflexão. Agora, em relação às duas perguntas. Quando que é interessante utilizar biorremediadores? Bom, o primeiro exemplo foi dado até pelo Augusto.
são sistemas onde você quer realizar ali um processo de startup ou de restart da estação. Aí a gente sempre escuta assim, Thiago, eu preciso utilizar um biorremediador. Vamos supor que o Augusto, que é um técnico de startups, de estações, ele quer fazer uma startup hoje de uma... Vamos dar até um exemplo bem claro. Uma indústria... Vou usar um exemplo fácil, tá? Um exemplo bom de usar. De uma indústria de bebidas. Bebidas é excelente para lodos ativados, daquele lodo bonito, né? Tem muito açúcar. É o sonho de toda bactéria, trabalhar numa indústria de bebidas, né? E daí o Augusto quer fazer lá o start. Ele tem duas opções. Talvez dentro do projeto, na forma que foi concebido o projeto pela empresa em que o Augusto trabalha, pela empresa de vocês têm que dar eficiência daqui 3 meses. Cara, em 3 meses você não vai formar a sua biota de forma tão adequada. Aí os biorremediadores, eles entram. Por quê? Você já vai dar um choque no seu sistema de bactéria, colocando uma colônia de bactéria ali que seja com uma concentração suficiente para fazer esse primeiro, o start ali do sistema, começar a operação. Existem estações, então, primeiro exemplo, em que nós simplesmente fazemos uma dosagem de choque e não utiliza mais. Temos N exemplos disso. Existem estações que, por algum motivo, que o Augusto até citou de forma muito correta, que foi feito um restart. Talvez tenha... Nós passamos por isso agora, há 2 semanas atrás. Uma farmacêutica deu férias coletivas e ficou sem entrar efluente durante 15 dias. O TDAH desse tanque de aeração, que é o tempo de detenção hidráulica desse tanque, era de 2 dias. Ou seja, depois de 2 dias, não tinha mais efluente no sistema que estava entrando. O que nós fizemos nesse caso em específico? Nós dosamos um complexo nutricional para poder ficar alimentando aquelas bactérias. E para poder renovar essas bactérias e não deixar ter uma desregulação, nós íamos adicionando pequenas frações de bactérias no sistema. Com isso, nós conseguimos manter, a empresa retornou com a produção, o sistema estava pronto para receber esse efluente. Existem outras situações em que a ETE não foi projetada para suportar uma carga tão elevada. Nós temos uma estação que a vazão dela foi a maior vazão, talvez vocês até tenham experiências maiores, mas essa estação tinha 2.158 metros cúbicos por hora. Cara, é um rio de estação. Mas um dos maiores desafios que nós temos hoje na empresa é uma estação que ela trata 2,5 metros cúbicos por hora. Mas a DQO dela, cara, é um tiro de canhão lá em cima. Então, existem estações que não foram bem projetadas, e aí fica essa provocação, que quando não se paga bem, não se investe bem numa etapa preliminar, que é essa de projeto, a conta vem depois. Eu dei esse exato exemplo ontem para um cliente, que aconteceu comigo, um exemplo bem banal do dia a dia. Eu fui comprar uma cafeteira com a minha esposa e comprei uma que era baratinha. Uma dessas marcas famosas, já que ninguém está patrocinando a gente, não vou citar nome, né? Mas eu tinha uma que era R$300, a outra era 100. Eu fui lá, cara, eu vou comprar de 100. Só que a cápsula da de 100 é quase R$10. E a outra de 300 é 50 centavos. Um exemplo, assim, né, para dar uma discrepância. É isso. As pessoas não investem num projeto bem feito, a conta vem depois. Então, onde que a gente também utiliza? Em estações onde foi projetado para trabalhar com uma carga orgânica lá, uma DBO de 6.000, e a realidade do efluente é de 30.000. Aí, o cara tem 2 opções, a empresa tem 2 opções. E a gente está com esse exemplo com números exatos. Ou ela vai gastar, sei lá, 10, 15 mil por mês, ou ela vai gastar 2 milhões para poder reformar a estação dela inteira. Quando eles colocam isso na ponta da caneta,
e aí é uma decisão do empresário, não, nós preferimos fazer isso. Outro exemplo clássico, a empresa talvez ela quer modernizar, mas ela não tem nem espaço para fazer isso. Então ela também parte para essa linha de produtos biológicos. Uma linha que nós atuamos muito é na linha de saneamento. Saneamento é um exemplo clássico, porque nós temos uma estação que nós atendemos em Minas, que ela fica numa região residencial, que é até engraçado, porque os meninos estão jogando bola, você está vendo o quintal do pessoal ali do lado, vocês sabem como é que é. Não tem para onde crescer. Então, como a cidade foi crescendo, e a estação foi projetada para 40 mil habitantes, e hoje está com 52 mil, eles não têm condição nem verba para poder fazer esse upgrade. Então, eles também dosam esses produtos. Outra situação onde nós também usamos produtos biológicos, onde nós temos sistemas que são altamente tóxicos, naturalmente. Um exemplo clássico que nós temos, e está até lá na página do Instagram, porque é uma foto bem bonita de ver, porque ela choca bastante. Tem um efluente que ele é preto, que é uma indústria têxtil, e essa indústria têxtil, ela não tem processo físico-químico. Ela é somente um processo de lodos ativados. E é engraçado, porque daí a gente sempre fala, né, o Marcelo que é professor, eu já fui, quando nós estamos dando aula, nós falando, olha, você deve ter um lodo saudável, é aquele lodo caramelo, né, um marrom bonito e tal, só que lá é preto o lodo deles. Eu estava numa têxtil que foi assim também. É preto. Vai olhar a temperatura, lá preto. é preto, tinha que ter a espuma, tinha que ter algumas condições um pouquinho diferentes do que a gente vê no frigorífico, por exemplo. Não, é preto. E o efluente tratado é transparente. Muito bonito de ver. Qual que foi a nossa sacada nessa empresa? O lodo deles gerava um lodo, mas ele era instável. Por quê? No processo de tingimento, existem alguns corantes que são mais tóxicos do que outros. Existem alguns corantes que têm mais anéis benzênicos, que têm esse potencial tóxico. Então, nós geramos ali uma biota em excesso para poder justamente receber esses choques. Existem estações que só utilizam em regiões, em épocas de frio, onde a eficiência reduz. Então, acaba que nós temos tantas formas de atuação que são, assim, inúmeras. A gente poderia passar aqui várias horas falando. Existem situações de erro operacional, erro do dimensionamento, enfim. Agora, uma pergunta que é super importante é: usei uma vez, eu preciso usar eternamente? Não. Mas até para fazer isso, e aí, de novo, né, meu chefe e os concorrentes vão ficar malucos. Por quê? Se você não fizer da forma correta, e muitas vezes existem empresas que não fazem propositalmente, porque quem não é do ramo não sabe fazer, e quando você faz errado, o cara passa um pouco e fala assim, tá vendo? Não deu certo, você tirou o produto, agora vai ter que usar de novo. Existe um processo que chama de desmame, que é um termo não técnico, mas é o que mais é comum na parte operacional. Se eu estou usando hoje, vou te dar um exemplo, nós temos um produto que a concentração de bactérias nele é de 100 milhões de unidades formadoras de colônia por ml. Nós estamos falando de um produto que, dependendo do tipo de efluente, nós usamos, que é uma dúvida também que muitas pessoas perguntam, eu acho que vale a pena para os seguidores de vocês, é a concentração. Existem efluentes que nós utilizamos 2 ml por metro cúbico. É uma quantidade ridícula. E daí nós chegamos em algumas estações com um galãozinho de 5 litros, prometendo que vai resolver o problema, o cara não acredita. Mas 5 litros, você trata o planeta Terra do efluente deles. E daí, qual que é a sacada? Quando você faz esse desmame, se você estava lá, vou dar um número redondo para ficar fácil a conta. Supondo que tem efluente com a carga muito alta, TDAH não está adequado, e o projeto não está legal, estou usando 10 ml por metro cúbico. Se a partir de agora eu conseguir ter uma eficiência muito bacana, eu posso ir fazendo o desmame. O que é o desmame? A semana que vem eu vou usar 9. Vou esperar estabilizar o sistema.
O sistema está instável ainda, uso mais uma semana 9, depois eu reduzo para 8, até achar um ponto em que eu paro de dosar, e aí eu faço o cálculo que você comentou, Marcelo, para verificar se eu vou ter que usar eternamente ou não. Chega ao ponto que eu tirei 0. O sistema essa semana ficou ok. Semana que vem, tá segurando na marra ali, mas segurou. Na outra semana, continuou, beleza. Cara, resolvi seu problema, somos amigos a partir de agora, indica a gente para outro cliente, mas vocês não precisam mais do nosso serviço. Existem clientes que você chegou no 0, o sistema entra em colapso. Não porque as nossas bactérias deixaram de existir, o seu sistema agora ficou fraco, mas talvez porque a sua produção manda uma carga muito forte, tem descartes atípicos, tem vazões com picos de vazão absurdo, uma vazão que tem uma ETE de 10 metros cúbicos, de repente, chega lá e fica um dia inteiro com 50. Naturalmente, a biota vai morrer ali, vai perder. Então, é necessário utilizar eternamente? Não é necessário. Eu tenho que ser muito transparente, muito ético. Mas como que nós tomamos essa decisão? Através de todas as análises dos parâmetros que a gente já comentou até agora. Eu acho que isso é muito importante, né, de você fazer esse processo. E eu acho que eu tenho um exemplo dessa adição de biorremediadores num laticínio, em que, cara, o laticínio, para mim, é equalizador, flotador, um sistema anaeróbio quase nunca, mas um sistema biológico, os ativados, quase sempre em pós-tratamento. Esse é o padrão, vamos dizer assim, do efluente do laticínio. E eu fui nesse laticínio e ele tinha, assim, a adição recorrente ele foi projetado, inclusive, por uma empresa que tinha os produtos, que vende os produtos e tal. E aí, então, tinha o equalizador, não tinha um flotador, ele tinha uma lagoa anaeróbia, perfeita, a lagoa anaeróbia, você não tinha uma formação de lodo e de crosta em cima, tinha um pouco de cheiro natural, né, mas ela estava numa região um pouco mais, a indústria mais afastada, assim, e depois os lodos ativados com um efluente, assim, perfeito. Eu nunca tinha, né, visto um laticínio, um efluente tão bem equilibrado e tão... Bom, a lagoa anaeróbia tinha uma eficiência de 95%. E ela tinha ido para 98%. Eles tinham baixado para 95% porque realmente fizeram a redução de alguns produtos porque estava faltando alimento com lodos ativados. Então, eles deram uma reduzida na eficiência por causa disso. Para ver o tamanho da importância que tem você colocar o biorremediador certo, você pensar no projeto olhando também para o biorremediador. Então, é sim uma possibilidade que eu acho que a gente tem que olhar, mesmo para sistemas anaeróbios, mesmo para, que a gente acabou não comentando tanto, mas que tem um reflexo, né, no processo biológico aeróbio, que eu tirei a carga, eu tirei o excesso, eu tirei realmente aquilo que o sistema talvez não estava trabalhando tão bem e consegui fazer usando uma quantidade de micro-organismo, tanto a qualidade quanto a quantidade, né? E aí, pessoal, né, como tu falou, mas o que é... Pô, lagoa anaeróbia a gente não pode fazer nada. Esse cara, nesse projeto, ele chamou de um reator com um nome diferente, né? Mas nada do que fazer. Era uma grande lagoa anaeróbia em que ele fazia movimentação de lodo, com bombas helicoidais. Então, ele movimentava lodo, ele puxava embaixo com um garfo e lançava e fazia essa entrada, né? Eu já fiz diferença em lagoa anaeróbia e todo mundo faz adição de efluente por cima. Eu falei, cara, faz lá embaixo. Onde está o micro-organismo? Ele está lá embaixo. Aí tu fazer esse caminho subindo. Então, ele vai usar toda a lagoa para poder, né, ter os micro-organismos que estão ali dentro e fazer essa ação, né? Não, e fora, Marcelo, quando vai fazer uma lagoa anaeróbia e não coloca nem um joelho, né, para poder... Ela está aerando. Cara, dá vontade de chorar, né, porque é o básico, né? É o básico. É o básico, quer que o micro-organismo faça a função dele. Não tem como, né? Não tem como. Então, olhar para esses parâmetros e entender que tem um parâmetro ótimo, e se a gente fala em anaeróbio também, tem a mesma coisa, quando não se olha para isso, cara, não tem, tu pode adicionar o que tu quiser de biorremediador que não vai dar, como o contrário também é verdadeiro, cara. Se tu talvez tenha tudo é muito bem equalizado, talvez tu nem precise. Né? Então, acho que é olhar para isso de uma forma operacional, entendendo que tudo tem o seu momento, tanto de usar quanto de não usar. Né? Eu acho que vale a pena, você citou aí, você levantou uma questão muito importante, que eu acho que vale a pena a gente citar também, sobre dentro dos anaeróbios, beleza, nós temos ali as lagoas anaeróbias, muito comum
em frigorífico principalmente, né, laticínios, tem demais. E dentre as opções de reatores anaeróbios, nós temos um que é muito utilizado culturalmente no saneamento do país, que são os UASBs, né? Ou os RAFAs, né? São os reatores de fluxo ascendente. Nesses reatores é interessante, quando você pega literatura, pega projeto, tudo, tá falando ali que você tem que ter em torno de 8 horas, né, de TDAH, e nós atendemos recentemente uma cidade em Minas Gerais, em que cresceu tanto a cidade, teve um boom populacional lá tão grande, que o TDAH desse UASB estava ali em torno de 3 horas. E eles não tinham como, já estava com o Ministério Público na cola deles, porque estava saindo ali um esgoto fora do padrão, uma legislação que tem me surpreendido bastante. O Estado de Minas Gerais, eles estão colocando assim uma legislação extremamente rigorosa. São Paulo era muito conhecido por isso, né? E agora, nossa, Minas Gerais tem cidades que estão pedindo acima de 90% de eficiência. Então, assim, tá indo... É bom, né, para a gente ter locais sérios, né, em que quanto mais rigor tiver, melhor para a população. Nesse caso, por exemplo, o problema deles eram 2. O primeiro, o reator que, por definição, era para ser de fluxo ascendente, estava com a entrada em um ponto quase que 1,5 metro acima do fundo. Então, de cara, o esgoto não estava passando pela manta. É o básico do básico. E quando muitas vezes nós falamos isso, as pessoas vão para coisas tão mirabolantes, né? E elas não param para ver o básico. É aquele cara que dá uma opinião e é tão absurdo que o operador ou o gestor nem cogita. Não é possível que alguém errou algo tão banal assim. Então, nesse caso, era uma obra, um processo tão grande, né, de civil, enfim, que eles optaram por utilizar as bactérias. E aí foi para duas funções: redução de odor e a redução e a melhoria da eficiência. E aí conseguiu. Então, no anaeróbio também funciona. E eu acho que é importantíssimo, e foi por isso que eu lembrei de comentar sobre isso. É importantíssimo quem está nos escutando avaliar muito bem essa informação, porque existem bactérias que são nativas de sistemas aeróbios, existem bactérias que são nativas de sistemas anaeróbios, e existem o que nós chamamos de micro-organismos coringas, né, que são os facultativos. Eles vão bem, eles têm um bioaumento deles no sistema mediante as condições e os parâmetros que nós já comentamos. Então, é importantíssimo fazer essa avaliação justamente para escolher o produto mais adequado para o seu sistema. Senão depois você vai falar, o produto não funcionou. Poxa, mas se o sistema é anaeróbio e você colocou algo nativo de um sistema aeróbio, não vai funcionar mesmo. Não. Então até para ajudar vocês, né, que estão nos escutando, fazer essa avaliação séria, né? E existem aí vários produtos. Legal, eu acho que uma coisa que não sei, já estamos 1h15, quase 1h20. Teria conteúdo para a gente ir mais uma madrugada inteira. Fazer uma colocação. Diga. Uma coisa que eu acho que é interessante, talvez a gente comentar, até para a gente caminhar, vamos dizer assim, para esse final do episódio, na ideia de perspectivas, né? Pensando aí em termos de futuro, o que a gente pode esperar aí dessa linha de uso de micro-organismos, o que temos de potencial em cima disso, que eu acho que a gente poderia comentar, né, especialmente você que está dentro desse universo, e certamente a novidade vai chegar primeiro para vocês, pesquisas, né, vocês estão certamente bem envolvidos, a gente vai comentar alguma coisa aqui nos bastidores, e eu acho que é interessante a gente também dar uma olhadinha para isso, né, pensando aí um pouquinho para frente. Ótima pergunta. A biotecnologia, nos últimos anos, ela deu um salto, assim, é bonito de se ver, né, o tanto que os processos biotecnológicos, tanto é que nós estávamos comentando o quanto o Sul, ele é rico em profissionais dessa área, né? Tem várias faculdades de bioprocessos, nós temos faculdades de biotecnologia,
Nós temos na nossa equipe engenheiros de bioprocessos, eu acho isso fantástico, porque eles mostram coisas assim que são muito bacanas e que não, eu vim de pesquisa, você já é doutor também, né, Marcelo? Você sabe que muitas vezes existem pesquisas que nós nunca veremos na prática, porque é simplesmente por produção acadêmica. Mas existem outros, nunca é muito tempo, né? Mas não, é pouco provável, por ser inviável, por ser muito difícil o acesso, enfim. Existem outros que estão aí batendo na nossa porta. O que eu vejo de mais interessante na parte de biotecnologia? Bactérias, que são os principais micro-organismos utilizados, né, no tratamento. Vamos falar especificamente de tratamento de água, esgoto, efluentes, enfim. Eu vejo muitos micro-organismos específicos para compostos altamente recalcitrantes, altamente de difícil biodegradabilidade, compostos tóxicos, bactérias que consigam fazer esse processo. Existem já alguns estudos. Existem não só o foco no desenvolvimento de novas bactérias, mas de processos de aplicação. Isso aí é uma sacada, olha, de ouro para quem está nos escutando. Eu garanto para vocês, se você tem uma estação vou dar o exemplo que você citou, o clássicozão, equalizador, flotador, lodos ativados, retorno de lodo, descarte de lodo, efluente tratado. Em alguns locais, o ponto de dosagem influencia totalmente na eficiência do processo. E hoje existem sistemas de preparo das bactérias para fazer a aplicação em loco. Inclusive, você comentou nos bastidores aí sobre os projetos que a empresa de vocês desenvolve, na parte de automotiva, né, na parte de engenharia mesmo. Nós também temos um núcleo de engenharia que nós estamos focados não só no desenvolvimento de micro-organismos, mas no desenvolvimento de formas de preparo disso. Então, existem processos que a forma que eu misturo os complexos biológicos na ETE dá uma eficiência. E, assim, a gente já está até em processo mesmo, de já aplicando isso, já está na prática. Existem sistemas em que nós estamos investindo ao ponto de ter estações que são, claro que são clientes que necessitam um atendimento mais especial assim, em que nós fazemos o preparo das bactérias de uma forma climatizada dentro do cliente, para garantir algo ali que seja de qualidade. Mas em desenvolvimento de micro-organismos, aí existem vários. Existem micro-organismos hoje que estão sendo muito utilizados, não só na parte de tratamento de efluentes, mas na parte do agronegócio, está sendo muito difundido. E também, que eu acho que é o foco do nosso bate-papo, na parte de reuso, né? Existem alguns compostos orgânicos que eles ficam ali remanescentes e são de difícil tratamento, e que uma pequena parcela dele dá trabalho de tirar, e aí eu tenho que, aqueles persistentes, né, os POPs lá da vida, os poluentes orgânicos persistentes, existem sistemas que eu tenho que investir num processo de filtração muito rebuscado, fica talvez muito caro, e eu posso inserir isso como etapa complementar e consigo remover aquela carga orgânica ali no finalzinho ali que está remanescente, e consigo adequar esse parâmetro para ele entrar dentro da classificação de reuso. Outra coisa que é extremamente bacana para falar, que é o uso de micro-organismos para o tratamento de efluentes para fins energéticos. E aí, um exemplo clássico disso, os biodigestores. Biodigestor é um problemaço, porque quando você instala ele em Cuiabá, você vai ter a eficiência full o tempo inteiro, é quente o ano inteiro. Quando você instala no sul, ele tem picos. E aí você vê lá o seu gasômetro, né? Ele vai lá e ele está com baixa vazão de biogás, ele está com alta. Então, existem micro-organismos que conseguem fazer esse processo.
Nós já fizemos testes com micro-organismos específicos para tratamento de hormônios. Foi muito bem de cara. Principalmente hormônios... como é que fala, cara? Hormônios femininos, anticoncepcionais. Existem bactérias específicas para antibióticos. São bactérias mais robustas, que têm mecanismos de ação diferentes do mecanismo convencional desses produtos convencionais que nós utilizamos que são micro-organismos de contaminação ambiental. Então, essa parte de biotecnologia hoje no país, ela está extremamente avançada. E o que eu vejo de mais importante nisso são os mecanismos combinados. É você ter ali você consegue utilizar micro-organismos para, talvez, reduzir biofouling, para reduzir infiltrações em alguns sistemas, para reduzir geração de fungo. Você consegue ter produtos biológicos hoje que competem com outros micro-organismos que são patogênicos no sistema. Isso aí também é bacana, já dá mais 5 podcasts só sobre isso. Nós estávamos em uma ETE, que eu acho que esse exemplo vem bem de acordo com a sua pergunta. O sistema estava com eficiência excelente, mas estava com Escherichia fora do padrão. E daí, na legislação e no ponto, por ter um problema com reuso, nós não poderíamos utilizar cloro. E daí, o que nós fizemos? Reforçamos o sistema biológico para poder reduzir. Estava muito perto ali de entrar na faixa, conseguimos reduzir e propiciar esse reuso para dentro do sistema. Nós comentamos também, nos bastidores aí, sobre as microalgas, né? Extremamente bacana. Nós temos sistemas onde eu posso utilizar microalgas no tratamento e essas microalgas já servem ali como um fertilizante, um adubo, né, ali no sistema. Então, olha, existem muitas possibilidades, muitas. O que eu acho que é bacana são centros, igual que você participa, né, de centros de pesquisa, é essa aproximação. A gente dá para vocês os problemas para a gente junto descobrir as soluções. A nossa empresa saiu de dentro de um centro de universitário e hoje a gente está aí há mais de 15 anos no país inteiro. Então, eu acho extremamente importante esse tipo de discussão, esse tipo de pesquisa, né? Com certeza, acho que esse conhecimento nessa área, como tu falou ali, né, no micro-organismo para o solo, óbvio, não é o nosso foco, mas a nossa startup na área de reuso, que é a S3HB, divide um espaço com uma outra empresa, de um outro colega professor, um padre também aqui da universidade, professor Augusto, que está nessa linha, né, olhando para esse micro-organismo, aumento de produtividade, né, dentro do agro. E aquilo que eu tinha falado, né, a pesquisa de uma orientada minha, usando microalgas, né, usando o sistema anaeróbio como uma codigestão para melhorar a qualidade do gestato e até a gente talvez parar o processo de tratamento, quem sabe, é um trabalho muito inicial ainda, mas quem sabe e nós estamos usando em maltaria, né, é um exemplo que a gente tem aqui na nossa região, que também está virando uma startup. Que também está virando startup nesse sentido, que a gente talvez parar o processo no anaeróbio, porque eu posso pensar em fertirrigação, sabe? Não mais usar, talvez, um biológico. Então, assim, eu estou usando uma questão de adicionar um micro-organismo, né? Adicionar ali um produto biológico para melhorar a qualidade tanto do meu lodo, que no caso anaeróbio talvez nem tenha tanta importância, especialmente aqui no sul, que ele não é gerado em quantidade, né? Pela questão da temperatura, mas o digestato, né? Que seria meu efluente tratado, sim, esse poderia ser aplicado, por que não, com uma qualidade diferente. É isso que a gente está, por exemplo, olhando agora, né? E eu acho que, de tudo que a gente falou, quando a gente fala, né, do uso do micro-organismo, que a gente fala de uso de um produto biológico, o reuso ficou como um pano de fundo aqui, mas que a gente entenda que sempre que eu tenho lodos ativados, que quase sempre é a última etapa, com um processo bem equilibrado, eu tenho muito mais chances de ter um efluente bem tratado, como tu comentou ali, vários exemplos, né, que eu consiga fazer, eu tenha pelo menos o potencial de reuso. Sabe? Então, eu acho que a gente olhar para esse equilíbrio também é olhar para a qualidade do efluente final tratado, que dá conta de a gente, então, pensar
né, em sistemas complementares para poder fazer reuso. Eu ia puxar esse gancho antes, mas o Thiago comentou muito bem de trazer essa relação, né? E agora, como tu comentou, não necessariamente o reuso vai ser daquela água mais limpa, da mais pura. Não. O regular, a etapa do tratamento que eu posso usar esse efluente como uma fertilização, por que não uma alternativa de reuso? Eu acho que um exemplo que eu posso citar, e é bacana vocês terem essa experiência em indústria automobilística, porque vocês vão entender a importância do dado que eu vou trazer. Talvez se a pessoa trabalha em um local onde não gera tanto efluente e não precisa tanto de água, ela vai achar que é algo simples, beleza. Mas eu tenho o maior orgulho, e eu acho que exemplos bons nós temos que citar, e citar nomes mesmo, né? Assim que eu formei, eu tive a oportunidade de cuidar da estação de tratamento da Hyundai, que é a Caoa Hyundai aqui em Anápolis. E eu tenho um orgulho imenso, porque isso eu estou falando em 2008, 2009, o sistema daqui já era um sistema de MBR, né? Era um bioreator com membranas, de ultrafiltração, e uma estação assim, a gente está falando de problemas onde nós vamos em estações onde a pessoa pergunta se é importante ou não medir pH, lá eu controlava a estação toda por um tablet. Então, assim, o meu operador, quando dava algum erro, o nosso suporte era feito pelo Canadá, então o nosso suporte lá do Canadá mandava mensagem pelo tablet e falava, olha, a sua válvula 5 está fechada, vocês perceberam? E aí dava um erro, você ia lá, clicava na válvula e abria pelo tablet. Era assim. Isso em 2009. Isso em 2009. Cara, era algo assim, putz, era surreal. A experiência que eu tive foi muito bacana. Um sistema, nós falamos tablet para ficar mais simples, mas era um sistema supervisório, né, PLC, enfim. E lá teve um exemplo muito bacana, justamente disso que você comentou, Augusto. Lá, eles sempre tiveram a necessidade de ter uma água de reuso, uma água para reuso, né? Por conta da escassez de água de qualidade que nós temos na região. E aqui é deserto. Aqui eu tenho uma época do ano que ela que seca os rios, eu tenho uma outra época que chove, que parece que vai cair o planeta Terra em água. Então, nessa época de escassez, eu tenho aqui uma época onde nós temos uma falta de água de qualidade muito grande. Então, a empresa investiu muito justamente no sistema de lodos ativados, já que o físico-químico estava entregando tudo o que conseguia, e aí eles tinha um sistema de floco-decantação, e aí eles quiseram aumentar a eficiência, colocou efluente tratado, passando por outras células de floco-decantação, e viu que não tinha como remover mais. Tinha uma DQO solúvel muito grande. E aí o que eles fizeram, então? Investiram num puta sistema de lodos ativados, conseguiram reduzir eficiência altíssima ao ponto de dar água em condições para reuso. Eles economizaram, e hoje, só para vocês terem noção, o tratamento é tão eficiente que eles conseguem reutilizar cerca de 97% daquilo que eles tratam. É muita coisa, é muita coisa. Eu estou falando de uma empresa que precisa de água nos banhos que nós estávamos comentando, nas cabines de pintura, aquela água fica um rio de água passando ali embaixo, um carrossel de água, é um volume extremamente alto de água que é necessário. Além disso, a área de construção da empresa é muito grande. A empresa, quando termina de produzir o carro, é uma região, de novo, por ser muito seco, ali tem muita poeira, e quando vai subir o carro na cegonha, precisa limpar o carro, lavar o carro, e utiliza uma água que precisa ter condições. Então, assim, a quantidade, e a área verde deles também, que é uma obrigação até ambiental, por questões de infiltração, enfim, é muito grande. Vocês imaginam o que é uma empresa do padrão dessa que eu estou citando, economizando 97% de água? Eles ganharam vários prêmios do CREA de sustentabilidade hídrica, eles são muito famosos, depois se você que está aí nos ouvindo jogar na internet, vocês vão ver que tem vários
vários prêmios que eles ganharam justamente em relação à sustentabilidade hídrica. Aí pega, por exemplo, uma situação dessa, Thiago, e obviamente não foi um investimento baixo, ainda mais na época, para fazer um sistema desse, mas vai pegar uma relação de um longo prazo, digamos assim. Já se pagou muito. Cara, que investimento que não, né? Como que não vale o investimento desse, não só pelo reconhecimento, mas pelo impacto positivo que traz, né? Tanto para o negócio como empresa, como para o meio ambiente, né? Que é essa conversa entre esses setores que o pessoal sempre busca, né? E é um ótimo exemplo que, de fato, tem que ser compartilhado mesmo. Com certeza. Mas, Thiago, eu acho que nós temos só que agradecer, né, a tua participação. Foi muito legal gravar. Nós estamos aí com 1h30, 1h32 de episódios. Acho que já foi episódio maior e a gente nem sentiu passar a hora, né? E eu acho que foi muito... Espero que seja muito produtivo. Certamente será muito produtivo para quem vai nos escutar, né? Com certeza, não tenho dúvida, e por isso nosso agradecimento à tua participação, à tua disponibilidade aí em poder participar junto com a gente nesse desafio de passar um pouquinho de informação, de conhecimento, sempre levando um conhecimento técnico profundo, específico, mas ao mesmo tempo que muito prático, muito útil, né? Que a gente comentou aqui no início, quando a gente falava, né, antes da gravação. Então, acho que, para mim, cumpriu com todos os nossos grandes objetivos com o podcast, né? Então, a gente só tem a agradecer aí. Espero que a gente realmente possa trabalhar em outros momentos, outros assuntos que realmente tenham interesse aí tanto de vocês, quanto da gente, quanto do nosso público, que pode realmente aí se manifestar e pedir. Enfim, a gente tem, na medida do possível, levando também do interesse, né, desse público específico aí que a gente tem. Então, mais uma vez aí, Thiago, te agradecer por isso, né? E pedir aí para a gente fazer um fechamento do episódio aqui, um último comentário, uma última mensagem que tu queira deixar aí para todo mundo que escuta a gente, né? E aí a gente chega ao fim desse episódio. Eu quero deixar aí duas reflexões, né? A primeira é que o professor gosta muito de pensadores, né, Marcelo? Sim. E teve uma época que eu lembro que eu dava aula na parte de gestão da qualidade, e tem um cara que eu admiro muito, que é o Deming, né? Deming é muito famoso na administração, e ele tem uma frase que, ela é mais longa, mas eu vou resumi-la, né? Vou ter a liberdade poética aqui de resumir para ficar palatável aí para os espectadores. Mas você só gerencia aquilo que você mede. Essa frase é muito famosa. Você só consegue controlar aquilo que você mede. Se na sua estação não está sendo medido, não tem como nem você ser ajudado. Você não vai conseguir nunca ter um processo adequado. É exatamente quando você vai no médico. Você vai pedir para o médico resolver sua dor, mas você não fala nem onde você está sentindo a dor. Então, não existe fórmula mágica, né? Então, tem que ser feita uma análise muito séria, uma medição muito séria, para você conseguir ter um processo muito sério. Vou dar uma dica de ouro aí, e isso específico agora para os operadores. Não seja um mero operador. Nós temos um post que ficou muito compartilhado lá nas páginas da empresa, que foi quando nós postamos sobre isso. Não seja um mero operador. É muito prazeroso você chegar em uma estação, é a sensação mais bacana que eu tenho na profissão. É você chegar numa estação e ter um cara, por exemplo, como o Marcelo citou, que te arrocha, né, no bom sentido, que ele chega e ele fala, não, peraí, por que eu vou dosar isso aqui? Não, porque meu SST está assim, meu SSV está tanto, e meu IVL está tanto, e eu verifiquei aqui hoje e está com tanta concentração de ameba. Você fica, cara, que legal, que desafia. Então, não seja um mero operador. Se você está entrando agora nessa área, eu recomendo aí, de novo, fazendo merchan para o Marcelo e para o Augusto, sigam
pega em conteúdo. A internet hoje tem muito conteúdo. Quando a gente começou a trabalhar, não existia conteúdo, não tinha nada. E daí você ia conversar, você ficava até com vergonha, né, de perguntar alguma coisa, de parecer ridículo. Hoje não existe isso. Tá fácil acesso, né? Eu comentei agora há pouco, e vou deixar essa dica para vocês também. Participem de grupos de networking. Para mim, isso daqui é a coisa mais prazerosa do planeta. Já saio daqui conhecendo 2 novas pessoas que trabalham na área e já sei que se eu precisar de algum projeto de reuso, eu já sei onde eu vou buscar. Então, é muito bacana. O Augusto, ele participa desses grupos junto comigo. E Pô, cara, tem cada discussão, né? Às vezes a gente tem ali pessoas, eu faço tal serviço, eu faço tal serviço. Esses dias eu indiquei um programa lá online gratuito para fazer fluxograma. Pô, um cara já usou, já mandou... Olha que exemplo bom. Eu trabalho nisso, cara. Desde 2007, eu não conhecia o programa. E apanho para fazer fluxograma. Falei, que final, mano. Aí lá, o cara gostou, fez tirou um print, mandou no grupo. Esses tempos teve um cara lá, ele apresentou um problema, e foi todo mundo do grupo, entrou uns 2, 3 consultores ali, eles foram fazendo pergunta, e, cara, ali tem uma aula prática. Exatamente. Né? E o tipo de efluente da região Nordeste, ele é muito diferente do efluente da região Norte, que é diferente de Goiás, que é diferente do Sul, então nós aprendemos muito. Então façam network, se você está aí nos ouvindo e está na época de graduação, colhem nos seus professores, tipo o Marcelo aí, pede, pelo amor de Deus, ô Marcelo, deixa eu carregar sua mochila, e onde você vai eu vou de graça. Eu queria ter feito isso na minha graduação, mas eu não tive um professor que tivesse um contato assim na prática. E foi uma área que eu caí de paraquedas e me apaixonei. Eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. É uma área extremamente... que está num crescimento muito grande. Nós temos aí legislações que estão cada vez mais arrochando, né? Isso para a gente é muito bom, porque vai abrir mais mercado. Então, é isso, assim, não desistam. É uma área muito boa de trabalhar, desafiadora. Não é para qualquer um. Você tem que ser resiliente, porque existem muitos desafios. Você tem que estudar constantemente, mas se eu tivesse que começar de novo, eu começaria nessa área que eu sou extremamente apaixonado. Legal, maravilha. Maravilha. Vamos finalizar aqui. Após parar a gravação, vamos fazer um momento para tirar uma foto para a gente postar. Deixa eu tive uma ideia aqui, ó, para deixar um brinde aí para os seus seguidores. Aí, o Marcelo comentou sobre a dificuldade de encontrar essas análises sendo bem feitas, né? Isso é algo que nós fazemos. Eu vou dar um brinde aí para os seguidores do Efluente Cast. Pode fazer lá uma arte lá, e aí eu acho que é mais do que justo, né? A galera tem que ajudar aí, e segue lá vocês, compartilhem lá o conteúdo de vocês, enfim. Mas para os 5, aí fica a critério de vocês. Se for o mais criativo, a forma do sorteio aí, vocês podem se organizar, mas nós vamos dar aí gratuitamente a análise de microscopia de lodos ativados com emissão de laudo para 5 empresas aí que vocês acharem, julgarem aí que é interessante. Que massa, muito obrigado, Thiago. Nossa, muito legal. Muito legal. E aí, com a análise completa ali, de falar o nosso laudo, só para a pessoa entender, sai ali os principais micro-organismos, e se tiver micro-organismos inadequados, a gente dá a sugestão do que pode ser feito. Então, o cara já vai ter ali uma consultoria grátis, né? Um diagnóstico massa. Maravilha. Pô, cara. Bom, muito legal. Foi show. Do nada, maravilha, cara. Vamos fazer sim, com certeza. E, cara, obrigado todo o suporte, todo o conteúdo aí que tu trouxe pra gente, trouxe para quem escuta, né? A gente o EfluenteCast nasceu desse desejo de compartilhar a experiência, né? Eu sempre tive uma consultoria gratuita e muito especializada com meu pai, então sempre que eu tinha um problema numa estação, eu ligava para o pai, e a gente sempre teve conversas assim que, em um momento, a gente pensou, né? Essas conversas, elas podem vir a ser aproveitadas, né? Úteis para outras pessoas, e disso nasceu
o EfluenteCast. Então, a gente segue nesse desejo aí, você está ajudando, faz parte desse nosso núcleo que a gente vem criando. E obrigado mesmo por toda a parceria e que siga por muito tempo a gente gravar vários e vários episódios sobre os mais variados. Hoje mesmo a gente já comentou sobre já abriu aí pelo menos mais uma temporada que a gente consegue fazer sobre conteúdos, então muito obrigado mesmo. Valeu, é isso. Valeu, acho que era isso.